Fala, concurseiro! Você que está estudando para a Prefeitura de Pontal do Paraná e você está acompanhando as aulas de Direito Constitucional, nós já tivemos a aula sobre a história das Constituições, como o artigo 1º, o 2º, o 3º, e agora nós vamos ver a aula sobre o artigo 4º, porque no teu concurso para a Prefeitura de Pontal do Paraná está previsto na área de conhecimentos gerais do artigo 1º até o artigo 4º. Essa é a nossa última aula falando estritamente de direito constitucional. Porque no teu edital está previsto do artigo 37 até o artigo 41. Mas esses artigos são relacionados a direito administrativo. E nós vamos ver em outro momento. Para finalizar a nossa aula de direito constitucional, nós vamos finalizar com esse artigo 4º. Lembrando que o artigo 1º, ele inaugura o título da Constituição, onde fala sobre os princípios fundamentais. Esse é o título que vai falar do artigo 1º até o artigo 4º. Dentre os princípios fundamentais, no artigo 1º que nós já vimos, fala dos fundamentos da República. O artigo 2º fala da separação dos poderes. O artigo 3º fala dos objetivos fundamentais. E no artigo 4º, que nós vamos inaugurar hoje, fala sobre as relações internacionais. Esse artigo é o mais complexo e o mais trabalhoso para você poder entender. O artigo 1º fala dos objetivos, que seria a base da Constituição, onde o nosso Estado está consolidado. Aí fala sobre os fundamentos, que, para você lembrar, eram 5. Sociediva plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. São os fundamentos da República. No nosso artigo 2º falou sobre separação dos poderes. Nós vimos que existem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. E no artigo 2º falava exatamente sobre isso. Falava assim, são poderes da União, o legislativo, executivo e judiciário. Nessa segunda aula que nós vimos sobre a separação dos poderes, nós vimos que dentre esses poderes existem função típica e função atípica. A função típica é aquela função que o poder pratica como uma função principal. Executivo, ele executa e administra, o legislativo cria leis e o judiciário tem a questão da jurisdição, ou seja, uma questão de dizer o direito. Eles também praticam outras atividades, um pratica um pouco da atividade do outro, mas de forma excepcional e pontual, porque eles são independentes e harmônicos. Ou seja, quando o executivo vai lá e faz um decreto, ele está criando uma norma, e aí seria típico do Poder Legislativo, então ele estaria fazendo uma função atípica. Se você quer mais detalhes, vai na aula do artigo 2º e você vai ver sobre isso. No nosso artigo 3º, nós falamos dos objetivos fundamentais, que é na onde nós queremos chegar. Se no artigo 1º é na onde nós estamos consolidados, na onde nós estamos apoiados, que são os fundamentos, aquilo que segura o nosso Estado, o artigo 3º é na onde nós queremos alcançar, por isso são objetivos. E nós não podemos esquecer como que nós vamos lidar com outros países, que na Constituição chamamos de estados. Não é estado Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, não. Estados, quando fala aqui na Constituição, nesse artigo 4º, estados numa forma mais geral, seria o Estado brasileiro, o Estado americano, se é uma forma mais geral. Então você vai ver como que a relação com esses países, com esses estados, como que o Brasil se relaciona com eles. Tem algumas limitações. Veja só, eu fiz aqui para você uma mnemônica. O que é mnemônica? É um jeito mais fácil de você decorar. Porque chegar na prova é muito conteúdo. E aí como que você vai decorar esse conteúdo? Então eu fiz como se fosse uma dica para você decorar. Porque se você for olhar o que está escrito na lei está escrito assim, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Opa, não preciso decorar nada disso. Eu só preciso entender que são relações internacionais. É isso, relações internacionais. É o caput. E aí ele vai dizer sobre tudo isso.
Como que eu vou decorar no dia da prova o que é a relação internacional do Brasil? Eu vou decorar essa frase aqui, ó. Conde, preso, não reina. Coopera igual. Conde, preso, não reina. Coopera igual. Então, artigo 1º, você vai lembrar, sociediva plu. Artigo 2º, separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Artigo 3º, você vai lembrar de congarra, erra pro, né? E o artigo 4º, conde preso, não reina, coopera igual. Por quê? Aí você vai ver, de conde, aqui ó, é concessão de asilo político. Nós no Brasil, nós adotamos a concessão de asilo político, ou seja, se houver uma perseguição política de um estrangeiro no seu país por questão de opinião ou de posicionamento político, o Brasil ele recebe essa pessoa e concede o tal do asilo político. Isso existe uma aula mais detalhada, mas para você que vai fazer esse concurso de Pontal do Paraná, ele não vai detalhar muito a questão do asilo político. O importante é só você entender que existe o asilo político no Brasil. Está previsto na Constituição, no artigo 4º. Aí o D, que deixou separado em azul, significa a defesa da paz. Ou seja, nós temos que caminhar no sentido da paz. Não podemos ter representantes brasileiros que respeitam a Constituição e declaram guerra desnecessária. Nós temos que criar todos os caminhos para atingir a paz. Temos que defender essa paz. Preso, eu coloquei 2 S's porque para você entender, esse vem aqui ó, de prevalência dos direitos humanos. Ou seja, tem alguém até que fala que é o direito dos humanos, mas os direitos humanos são muito importantes. Você pode até imaginar assim, mas os direitos humanos ele veio só para proteger o bandido, né? Isso você pode imaginar. Mas eu queria só que você executasse esse exercício mental, pensasse um pouquinho. Vem cá, se não houvesse os direitos humanos, o que ia acontecer quando uma pessoa fosse preso de forma... que fosse preso não sendo culpado, de forma inocente, mas por um erro de alguém ele foi preso, né? E aí, chega lá, ele ia sofrer uma série de abusos e depois ia ser provada a inocência dele. Então, os direitos humanos, ele está aí para isso, para garantir que as pessoas tenham a dignidade da pessoa humana. Olha só que interessante, no artigo 4º, quando eu falo aqui ó, de prevalência dos direitos humanos, eu posso lembrar lá do artigo 1º, quando falava de sociediva plu, que quando eu lembrei do de dignidade da pessoa humana, ela está relacionada aqui, ó, prevalência dos direitos humanos, ou seja, buscar uma dignidade para a pessoa. Preso, aí vem de solução pacífica dos conflitos, ou seja, tem que conversar, temos que fazer de tudo para que não tenha conflitos. Toda vez que há uma guerra, há um conflito, tem baixas dos dois lados. Não importa se do outro lado do país que nós vamos guerrear morram 200 mil soldados. Se morrer um soldado brasileiro, essa vida tem muito valor, tá? Então, nós temos que buscar a solução pacífica dos conflitos. Se não for possível, aí sim a guerra tem que acontecer. Não, conde preso, não intervenção. Isso aqui é muito interessante. Aconteceu na Venezuela há algum tempo atrás. A Venezuela estava com um problema e ainda tem alguns problemas sérios na administração, na questão política, nas eleições que ocorreram, e alguns representantes brasileiros falaram que iam ter uma questão de interferir na questão da eleição lá da Venezuela, ou fazer alguma coisa porque a política lá não estava boa. Mas nós, na nossa Constituição, se você é um representante brasileiro e você veste a camisa da Constituição e segue as leis, você vai entender que nós não intervimos em estado exterior, a menos que esteja ocorrendo um crime, a menos que esteja ocorrendo alguma coisa muito grave. Mas os estados têm que ter capacidade de solucionar os seus próprios problemas. Nós não devemos interferir no estado exterior, e sim somente no nosso, tá? Repúdio ao terrorismo e o racismo. Nós temos que ter políticas que repudiam o terrorismo e o racismo. Racismo, nós falamos na aula passada, já está num dos objetivos da República, que era
que era um dos objetivos da República, que nós vimos na aula passada, ele falava assim, ó, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Nós já é um objetivo fundamental você combater o racismo. E aí vem novamente aqui, só que de uma maneira mais internacional, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Independência nacional, ou seja, os países têm que ter independência, inclusive o Brasil. Não pode o Brasil entregar a sua administração para outra nação. Nós temos que ter nossa independência. Autodeterminação dos povos. E aí entra uma questão, uma distinção entre povos, estados e nação. Povos nem sempre são representados por um estado, nem sempre é representado por uma nação. Os povos indígenas são um exemplo claro. Os povos indígenas, eles estão dentro do Brasil, estão dentro das leis brasileiras, mas eles têm uma questão de autodeterminação dos povos. Eles têm regras de conduta que se aplicam somente para aquele povo. E nós, brasileiros, não podemos intervir nessas regras. É claro que tudo tem um limite. Coopera igual. Esse coopera é de cooperação entre os povos para progresso da humanidade. Aqui fala povos, tá vendo? Não fala entre os estados, entre os povos. Ou seja, temos que entender a questão cultural. Aqui está envolvendo uma questão cultural. Igual. Igualdade entre os estados. Você viu que aqui ó, é parecido a mensagem, só que de uma forma, uma vai para a questão da cultura e outra vai pela questão do estado enquanto governo. Então, cooperação e igualdade. Decora isso daqui. Não precisa você aprender agora, mas você vai decorar, porque quando cair na tua prova vai cair isso. O Brasil rege-se nas suas relações internacionais. Aí ele vai falar assim, veja bem, quando vai cair na tua prova, você vai lembrar de mim falando isso. Ele vai dizer assim, ele rege-se através da concessão de asilo político, defesa da paz e prevalência dos direitos civis. Aí ele troca humanos por civis. Aí você, não, é direitos humanos, prevalência dos direitos humanos. Ou ele diz assim, que o repúdio é repúdio ao crime, não é o crime, repúdio é o repúdio ao terrorismo e ao racismo. E muitas das vezes ele vai trocar isso. Você tem que decorar esses 4 artigos e é muito fácil, muito tranquilo. Lembra que o primeiro são os fundamentos da República, que é Sociediva Plus, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Já sei o artigo 1º, fundamentos é isso. Artigo 2º, separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Função típica e atípica que nós já vimos. E são poderes da União. Na prova pode cair que são poderes do município. Não, o artigo 2º são poderes da União. Artigo 3º, objetivos fundamentais. É onde nós queremos chegar. Que aí eu falei para vocês que são 4. Com, garra, erra, pro. Com, garra, erra, pro. E o artigo 4º, que é esse daqui, é as relações internacionais, que vai ser conde preso não reina, coopera igual, e você vai decorar essa parte. Pessoal, eu sei que às vezes é muito conteúdo, mas grava isso todo dia, dá uma lida nesses resuminhos e você vai ver que vai ficar bem fácil. Comenta aí se você aprendeu, se não aprendeu, o que você está achando de difícil. Fica de olho na página do Facebook que eu vou colocar exercícios para você treinar bastante. Continue estudando, não perde o foco. Dia 5 e 6 de dezembro está chegando. No dia da prova você vai chegar lá e vai saber que você deu o máximo de si. Estuda. Somente o estudo pode mudar a realidade de uma nação, de um país. Política não muda. O que muda é o povo instruído, o povo que estuda, o povo que se dedica. Não acredita em político, acredita em estudo. Crie seus filhos, seja um exemplo para eles. Se você é jovem, seja um exemplo de jovem. Estude, se forme, passe no concurso, venha trabalhar comigo na prefeitura e vamos fazer a diferença. Bora concurseiro estudar que a vaga é nossa.